Davi, este vídeo no final é sobre o seu limite e a mensagem é universal. Hoje a gente mergulha numa trama bem complexa aqui da política. Vamos falar de articulações Lula, Arthur Lira, essa história de anistia, a situação do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro também. Tem disputa política lá em Alagoas com reflexo nacional, investigações pegando políticos, PCC no meio e a tal PEC da impunidade. É bastante coisa. Expresso da política, onde as notícias são servidas no ponto. Estamos também no Spotify. Ok, vamos lá, vamos desembrulhar isso. Começa com essa visita do Lira ao Bolsonaro. O que a gente ouve, segundo o material que a gente analisou, é que foi algo mais protocolar. A informação que circula é que o Lira não estaria muito afim de mover céus e terras pela anistia do Bolsonaro. Qual seria o motivo disso, hein? Olha, a análise que chegou pra gente aponta direto para Alagoas. Parece que tem um xadrez político lá sendo jogado com o dedo do Lula, sabe? Tem um acordo sendo costurado com o prefeito de Maceió, o JC. A proposta na mesa seria mais ou menos assim. JC continua prefeito, beleza. Aí em 2026 apoia o Lira para o Senado. Em troca, ganharia um cargo mais para frente, voltaria para o PSB e, claro, garantiria o palanque para o Lula na capital alagoina. Interessante essa engenharia. E para o Lira, isso seria, vital. A vaga no Senado é um objetivo claríssimo para ele, né? Principalmente com aquele receio de ficar sem mandato e perder o foro privilegiado. Aquele mecanismo que garante julgamento em tribunais superiores, né? Tirando o JC da disputa direta pelo Senado, o caminho do Lira contra os calheiros ficaria bem mais livre. Faz sentido. E a consequência direta disso, pelo que o material sugere, é que o Lira estaria, na prática, meio que enterrando a anistia para o Bolsonaro para conseguir fechar esse acordo regional lá. Entendi. Uma coisa levando a outra. E onde que o Eduardo Bolsonaro entra nessa história toda? O material fala de um certo isolamento dele nos Estados Unidos e até de uma articulação que envolveria o próprio Lula para tentar caçar o mandato dele. Mencionam problemas com faltas na Câmara, e até uma suposta fraude no registro de presença. Isso procede? Exato. É o que as informações indicam. E o que é curioso é como outras coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Por exemplo, essa operação recente da PF contra o PCC. Ela teria levantado, segundo a gente analisou, alguns indícios envolvendo políticos do PP, que é o partido do Lira, e também do União Brasil, que é o partido do Alcolumbre. Puxa, conexões perigosas aí. Sim, e aí vem um ponto que o material destaca como crucial: a coincidência de datas. Bem na véspera dessa operação da PF, sabe? Houve uma tentativa no Congresso de acelerar a aprovação da chamada PEC da impunidade. Essa PEC, na interpretação das fontes que a gente consultou, basicamente dificultaria muito as investigações sobre parlamentares. Tornaria os gabinetes quase invioláveis. Como assim? O material descreve como potenciais bunkers para esconder provas, sabe? Só que a repercussão foi péssima, muito negativa, e a proposta acabou sendo barrada. Não passou. Ufa! Mas dá pra ver que a pressão tá aumentando, né? E qual seria o papel do Flávio Dino agora no STF e do próprio Supremo nisso tudo? Então, as análises indicam que o Dino estaria, digamos, pegando mais pesado no controle da investigação e da liberação das emendas parlamentares. Aquelas verbas que deputados e senadores mandam para suas bases. Ah, o orçamento secreto, quer dizer, as emendas. Isso, as emendas. Com esse controle maior, o poder de barganha do Lula aumenta muito, porque muitos parlamentares dependem demais desses recursos. Ainda mais agora no ano eleitoral, né? O material até cita o caso do Hugo Mota, que estaria com uma rejeição alta e, por isso, ficaria ainda mais dependente do governo para liberar verba. Entendi. A torneira fecha e a negociação fica mais fácil para o governo. Exatamente. E isso tudo cria uma atmosfera política, ainda mais tensa. O material que a gente viu resgata aquela declaração do procurador-geral eleitoral, o Paulo Gonit, sobre um suposto plano para envenenar o Lula. Lembra? Lembro, foi durante um julgamento, né? Isso. E também uma fala do Hugo Mota, aquele deputado, contra a anistia para quem tentou matar pessoas. A interpretação das fontes é que seria uma indireta bem direta para o Bolsonaro, colocando ele como o chefão por trás de atos antidemocráticos. Nossa, pesado. E essa posição toda bate de frente com o plano que as fontes atribuem ao Silas Malafaia.
A ideia dele seria tentar aprovar uma anistia para o Bolsonaro depois de uma possível condenação. Só que essa articulação toda que está rolando agora, envolvendo Lira, governo, Alagoas, parece que está minando completamente essa estratégia de anistia pós-condenação, sabe? Deixa tudo mais difícil para esse lado. O cenário é realmente complexo, cheio de reviravoltas. Fiquem ligados, pessoal. Não percam as notícias quentinhas que preparamos para vocês. Inscrevam-se no nosso canal. Para resumir, então, o quadro que esse material pinta sugere um caminho bem mais complicado para o Bolsonaro e para os seus aliados. O Arthur Lira, focado nos interesses dele em Alagoas e na vaga para o Senado, parece estar fazendo um realinhamento ali com o Lula. E a anistia, bom, fica de lado nesse processo. Ao mesmo tempo, essas investigações sobre emendas, possíveis conexões com crime organizado, apertam o cerco contra figuras importantes do Centrão. Isso aumenta a pressão e a moeda de troca do governo federal. É um jogo de muitos níveis. Davi, hoje você já se perguntou o que faria se não tivesse o peso da opinião dos outros? Um short de carinho que reservamos para você.